compreender isto que eu vou falar hoje para vocês, que é as necessidades humanas. Absolutamente todas as pessoas do mundo precisam conhecer, entender, hierarquizar, compreender o que elas estão, quais são as suas reais necessidades e o que elas estão a serviço do quê. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Expandindo a Alma, aqui no Hospital da Alma, que da nova era, onde o nosso propósito e a nossa missão é ajudar você a crescer e se desenvolver como ser humano. Hoje nós vamos falar sobre as principais necessidades humanas e como elas podem nos ajudar a compreender melhor as nossas emoções. Porque nós temos necessidades, elas nunca cessam. Sabe o que é nunca, gente? Nunca cessa. Eu estou aqui num trabalho árduo com as minhas necessidades, tentando fazer aqui um compilado, falando, ei, fica quietinha aqui, não queira tantas coisas, mas não adianta. Elas estão em nós, elas são nossas, nós precisamos realmente compreendê-las para que a gente possa entender melhor as nossas emoções. E entendendo melhor as nossas emoções, a gente traz mais autoconhecimento. Trazendo mais autoconhecimento, a gente vive melhor, vive mais em paz e vive com mais leveza. E o propósito do hospital é ajudar você a crescer, né? Eu estou aqui no Instagram, eu estou aqui no YouTube, a crescer como ser humano. E para isso a gente vai precisar entender as nossas necessidades. Então eu vou apresentar aqui para vocês as nossas necessidades básicas segundo a pirâmide de Maslow. Então, olha só, gente, vocês já devem ter visto aí na internet, né, as nossas necessidades e o que elas requerem de cada faixa da pirâmide, né? Então, a gente tem aqui a pirâmide grandona, a gente percebe que a faixa maior, que é essa faixa laranja, me parece que são mais pessoas que ficam ali nessa faixa. Depois a gente vem subindo, a faixa azul, então já tem um pouco menos de pessoas, a faixa roxa já tem um pouco menos ainda, até a faixa vermelha. Então, o que eu entendo, né, e acredito que seja dessa forma, as pessoas que estão na faixa vermelha é uma quantidade menor de pessoas que estão ali. Né? A maioria de nós estamos na faixa laranja. Então, vamos lá, vamos entender uma coisa. O que são essas faixas e o que elas têm em relação às nossas emoções? E aí, gente, a gente vai entender tudo, absolutamente tudo. Então, por exemplo, a faixa laranja que está aqui, quem está aqui no Instagram pode vir aqui para o YouTube para poder ver as imagens. Então, nós temos aqui a faixa laranja. O que essa faixa laranja está querendo dizer para nós? Que nós temos necessidades que nunca vai cessar se nós estamos nessa faixa, tá? E, gente, todos os seres humanos estão nessa faixa de algum modo. Eles precisam estar nessa faixa. Para a gente chegar nessa aqui, ó, onde está passando o meu mouse, a gente só vai conseguir se a gente estiver com essas outras ok, tá? Então, essa faixa laranja, né, segundo essa imagem, são necessidades universais de comida, de sono, de água, de repouso, de descanso. Está relacionado ao trabalho. Cadê minha imagem? Está relacionado ao mundo do trabalho. Você ter um local, uma moradia, você precisa ter uma moradia, você precisa dormir, você precisa descansar, e tudo isso está relacionado a essa faixa laranja. Então, deixa eu voltar aqui na imagem, que ela sumiu. Vamos lá. Ok. Voltamos aqui a ela. E nessa faixa,
Quando nós não conseguimos atender essas necessidades básicas, que está aqui na parte da fisiologia e que está muito relacionado ao ambiente, todos nós precisamos ter água, ter comida, usar o sanitário para fazer as nossas necessidades, nós temos necessidades sexuais. Então, quando essas necessidades não são atendidas, gera alguns desses, vou mostrar aqui, alguns desses sentimentos aqui. Cadê? Peraí. Alguns desses sentimentos. Isso aqui é uma lista daquilo que a gente possivelmente pode sentir. Então, vamos supor se eu não tenho uma necessidade básica, que é a alimentação. Eu posso me sentir aqui extremamente irritado, extremamente magoado, extremamente agressivo. Por que eu me torno essa pessoa? Porque eu não tenho a minha necessidade básica atendida. E quando a gente não tem necessidades básicas atendidas, que não cessam nunca, geram em nós sentimentos desagradáveis, e quando essas necessidades básicas são atendidas, geram sentimentos confortáveis, alegres, ok? Então, beleza. Aí a gente entendeu essa parte, a gente vai para a próxima faixa, esta azul. Quais são as necessidades básicas de segurança? Liberdade, segurança do trabalho, ausência de poluição, ausência de guerra, remuneração, dinheiro, ter uma estabilidade emocional aqui também entra. Então, eu desenhei aqui um outro quadro. Vamos lá olhar esse outro quadro, que está relacionado às áreas básicas. Liberdade, segurança da violência. Você não quer ser agredido na rua, né? Você quer ter um trabalho seguro e por aí vai. Quando essas necessidades não estão atendidas, por exemplo, você está sem trabalho, que tipo de emoção pode acontecer com você? Você pode ficar desesperado, desamparado, desencorajado, extremamente preocupado e por aí vai. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque as nossas necessidades é que vai ditar as nossas emoções e nós precisamos aprender isso. Porque parece que as pessoas desassociam as necessidades com as emoções. Eu sinto isso, mas por que eu sinto isso? Eu sinto isso, eu sinto uma emoção, porque provavelmente uma necessidade minha não está sendo atendida. E qual é essa necessidade que não está sendo atendida? Tá? Então, por exemplo, na pirâmide, nessa faixa roxa, está relacionado ao ambiente social. Família, que significa ter necessidade de família, necessidade de ter amigos, necessidade de ter grupos sociais, necessidade de ter uma comunidade, necessidade de ter um chefe amigável, de ter uma amizade com colegas, de interagir com o cliente, de casar. Aqui pode ser uma necessidade de ter filhos. E aí, quando isso não acontece, algumas dessas necessidades que está no âmbito social, eu posso me sentir desesperançada, desencorajado, desencorajada, eu posso me sentir extremamente triste, frustrado. Gente, e aí a gente vê, né, os divórcios, as pessoas que se separam, perdem o emprego, elas começam a desenvolver um problema emocional e sentimental devido elas não compreenderem que são necessidades básicas que não estão sendo atendidas, que é por este motivo que está gerando
essa emoção e esse sentimento. E é extremamente importante a gente olhar para as nossas necessidades e entender, quando elas não são atendidas, o que acontece conosco. Porque se a gente não compreende isso, a gente não entende o porquê que a gente fica sentindo as coisas. Toda hora eu tô triste, toda hora eu tô alegre, toda hora eu tô desesperançoso. O porquê que eu estou assim? Existe a raiz do porquê. A raiz do porquê são necessidades nossas, básicas, que não cessam nunca e que não estão sendo atendidas. Por exemplo, uma pessoa que se divorciou. Qual que é a necessidade básica? Família. O que acontece quando essa pessoa tira a família dela? Essa pessoa pode entrar com depressão, ficar triste, extremamente desesperançoso, chateado, magoado, irritado, agressivo. Por quê? Porque aquilo que era básico para ela saiu, foi embora, acabou. E é extremamente importante a gente ter o entendimento dessas coisas. Aí a gente vai subindo um pouco a pirâmide aqui nessa faixa verde. Essa faixa aqui já está relacionado à estima. Essa faixa está relacionada também às nossas crenças e os nossos outros tipos de valores, que seria um valor relacionado ao seu pessoal. Então, por exemplo, a aprovação da sua família, a aprovação dos seus amigos, o reconhecimento da sua comunidade, o reconhecimento no seu trabalho, a responsabilidade, a sua responsabilidade no mundo, o orgulho de si próprio, o orgulho de você fazer algo que você fique feliz com o seu próprio feito, o seu autorreconhecimento, a sua autoestima. E quando você recebe algo do mundo, promoções, viagens e por aí vai. Quando você não tem algum desses aspectos, que aqui, gente, é só uma superfície. Eu vou mostrar uma outra lista para vocês, que eu sugiro vocês printar a tela e fazer ali o reconhecimento rápido de algumas das necessidades, para que vocês realmente possam conseguir compreender o que está gritando na sua alma e que sozinho você não está conseguindo perceber sem essa reflexão, tá? Então, quando, por exemplo, você não é aprovado por alguém, né? Alguém não te aprova, o seu amigo não te aprova, você se sente rejeitado, você se sente excluído, você pode se sentir extremamente magoado, frustrado, frustrada. Por quê? Você não teve a aprovação dessas pessoas. E isso é extremamente importante a gente entender para que a gente desenvolva novas virtudes, novas habilidades. Até mesmo de autoaprovação, porque às vezes a gente fica esperando a aprovação do outro, fica frustrado, mas será que eu não posso me autoaprovar? Sempre eu tenho que esperar o outro? Enfim, a gente vai começar a refletir sobre isso. E aí vem a última parte desta pirâmide aqui, que tem uma outra que eu vou apresentar para vocês, que fala sobre a autorrealização, que seria a satisfação fora do trabalho, fora do mundo do trabalho, que tem a ver com educação, religião, crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, o seu propósito de vida, a sua missão, os seus passatempos. Por exemplo, você é uma pessoa que deseja escrever um livro, deseja se realizar em alguma coisa, né? Então, aqui já entra nessa questão da autorrealização. Dentro do mundo do trabalho, um trabalho que gera desafio, que gera confiança, que gera diversidade, que gera autonomia, que gera participação nas decisões, que gera um crescimento pessoal para você, um crescimento pessoal para a comunidade onde você está inserido. Então, tudo isso está relacionado à autorrealização. E aí, gente, tem pessoas que ficam depressivas, deprimidas. Por quê? Porque elas já precisam, elas já estão, então, por exemplo, já tem casa, já tem uma família estabilizada, já tem um trabalho seguro, já está bem, já entendeu ali qual que é o seu jeitão da comunidade, onde que serve, onde que não serve,
já entendeu quem aprova, quem não aprova, mas essa pessoa precisa se autorrealizar, esse indivíduo. Para ele, e nem tem a ver com os outros, tem a ver com essa pessoa. E aí, às vezes, acontece o seguinte, essa pessoa está no mundo do trabalho, ela está querendo desenvolver algo, mas ela sabe que ela tem potencial e ela quer desenvolver, ela quer crescer. Ela quer mostrar mais para ela mesma que ela pode fazer diferença. E ela quer participar das decisões, ela quer desenvolver algo novo, ela quer ser desafiada ou desafiada. E aí não acontece isso. Não acontece isso porque o cargo não permite, não acontece isso porque a filosofia da empresa não pode, enfim, por diversas razões, porque ela também, essa pessoa está segura, né? Esse indivíduo está seguro no trabalho, então, entre realização pessoal e segurança, às vezes a pessoa prefere a segurança, só que ao mesmo tempo essa pessoa se sente extremamente infeliz, porque ela não está conseguindo se autorrealizar, e aí começam os conflitos emocionais. E por que a gente sofre tanto, gente? Por que evoluímos? Porque a gente não compreende exatamente as nossas necessidades. E a gente não consegue aceitar, às vezes, as nossas necessidades, aquilo que está gritante em nós, aquilo que é extremamente importante a gente olhar. Às vezes a gente não consegue fazer isso, por diversas razões, por crenças limitantes, por não saber mesmo, por não ter o conhecimento, por não ser ignorante ou por orgulho. Eu não quero olhar para isso. Por egoísmo, eu vou pensar só em mim mesmo que se dane os outros. Por diversas razões. Porém, todas as nossas emoções, que eu vou mostrar aqui novamente, boas ou não tão boas, emoções alegres ou não tão alegres, que está aqui nessa lista gigantesca, eu sugiro até você fazer um print dessa tela, para você entender e aumentar o seu vocabulário para compreender as suas emoções. Que todas essas emoções estão diretamente ligadas às suas necessidades, que são atendidas ou não atendidas, externa ou interna, perante a você mesmo ou perante aos outros. Às vezes você tem uma necessidade de escuta, que não está relacionado àquela pirâmide, mas é uma necessidade sua, isso não cessa nunca. E você não tem essa escuta. Você pode se sentir extremamente desencorajado a nunca falar nada para ninguém, porque você tem uma necessidade, certas pessoas não atendem, você tem uma necessidade humana, né, de matéria, de ter a troca ali com o ser humano, você não tem. E aí o que acontece com isso? Você se sente desencorajado, descontente, entediado, chateado, melancólico, enfim, várias palavrinhas dessas aqui você pode ter e sentir, porque você tem uma necessidade não atendida. Então, é extremamente necessário a gente olhar para as nossas necessidades, tá? Então, aqui a gente tem a pirâmide de Maslow. Aqui são aquelas palavrinhas que está aqui nesta pirâmide, e aqui embaixo são outras necessidades que nós temos, que não está mapeado na pirâmide, mas que são necessidades extremamente importantes. Essas aqui são só algumas, existem muito mais palavras. No outro momento, no outro vídeo, eu trago isso para vocês. Mas a gente já pode ter uma ideia aí de quais necessidades estão em nós e começar a observar essas necessidades que nunca cessam, nunca, gente, nunca cessam. Nunca mesmo, de verdade, tá? Se elas nunca cessam, eu preciso tomar posse delas
e começar a agir para atender essas necessidades. E agir com congruência, e agir com consistência naquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de comunhão espiritual, um exemplo, e eu tenho mesmo, eu, Érica. Ok, o que eu posso fazer todos os dias para atender essa minha necessidade? O que eu posso fazer todos os dias? De repente, eu posso todos os dias meditar um pouco, todos os dias tirar 5 minutos, 10 minutos do meu dia que tem 24 horas para fazer essa minha comunhão, estar em um templo religioso, fazer algum curso, ler alguma coisa que está relacionado a isso, para que eu atenda essas necessidades. Não dá para eu ficar esperando o padre, o pastor, fazer algo por mim. E às vezes é isso que acontece. A gente tem uma necessidade, a gente espera que outro faça algo por você. E aí essa pessoa não faz, né, gente? Quantos templos religiosos, quantas igrejas, quantas comunidades que o pastor ou o dirigente da casa não dá a mínima para você, não te orienta adequadamente, não te traz as orientações ou as informações que você necessita para crescer e desenvolver. E aí a gente fica extremamente frustrado com a religião ou com a doutrina, enfim, e acaba desistindo da sua comunhão espiritual, por exemplo. Isso acontece muito, eu já vi muito isso acontecer. Eu já passei por isso. Eu já passei por descrédito da minha comunhão espiritual, por não ter dirigentes à altura das minhas necessidades. E aí, o que a gente faz em relação a isso? Procura outro lugar para ter essa comunhão. Nunca desiste das suas necessidades. É por isso que eu vim falar isso hoje aqui para vocês. Não desista das necessidades de vocês. Mudem as estratégias, ok? Por exemplo, você tem necessidade aqui, ó, esse quadrinho aqui, ó, de atenção. Aí você coloca essa necessidade para o filho, para o seu trabalho, e aí você não tem atenção. As pessoas, triste, irritado. E aí, gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Às vezes, a gente coloca as necessidades em uma única estratégia. O que são as única estratégia? Família, trabalho, filhos, marido. Coloca isso nesta única estratégia. E aí, essa estratégia não atende à sua necessidade. Não atende. E aí, o que acontece com você? Fica triste, magoado, ressentido. E aí, você desiste de ter a atenção. Desiste de buscar a atenção das pessoas. Ou a sua própria autoatenção. Isso gera muito conflito. Muito. A CNV fala o seguinte: toda vez que você tiver muitas necessidades, muitas, então, por exemplo, segurança, amor, intimidade, respeito, parceria, pertencimento, certo? São todas as suas necessidades. E você coloca essas necessidades em uma única estratégia, ou em duas estratégias, por exemplo. Então, eu quero intimidade, eu quero segurança, eu quero amor, eu quero atenção, eu quero parceria com a minha família. Então, necessidades: segurança, parceria, amor. Estratégia: família. Marido, filhos, sogra, namorado ou namorada, trabalho. Eu coloco todas as minhas necessidades em uma única estratégia, ou em duas estratégias. E aí o que acontece? Gera conflito. Você fica pedindo, implorando, e essas pessoas não têm como atender às suas necessidades. E aí a gente começa a gerar problemas emocionais
graves, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos suicidas. Por quê? Você acaba desistindo das suas necessidades, porque você colocou as suas necessidades em estratégias erradas. Exemplo, eu tenho necessidade de escuta. E aí, eu coloquei essa necessidade na minha família. Eu quero ser escutada por um, por outro, por um, por outro. Eu nunca era e não sou até hoje. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a me calar, a me fechar, a me calar, a me distanciar, a ficar mais introspectiva. E isso começou a gerar um problema de saúde em mim. E aí eu pensei, bom, depois que eu aprendi isso aqui que eu estou ensinando para vocês, eu pensei, bom, a minha necessidade de escuta, ela não cessa. Eu não posso desistir dela. Eu preciso colocá-la em um outro lugar. A estratégia família está sendo falha. Então, o que eu vou fazer? Terapia. Aí eu contratei uma terapeuta, e eu comecei a atender as minhas necessidades através da terapia. Eu precisava falar o que é que estava me fazendo mal. Depois da terapia, eu comecei a fazer uma outra estratégia. Comecei a falar sobre aquilo que eu tinha aprendido. No canal do YouTube, no canal do Instagram. Depois disso, eu montei grupos de estudos para falar sobre aquilo que eu estava aprendendo e compartilhar minhas experiências. Grupos de estudo online gratuito. E aí eu fui mudando a cada momento que eu tinha necessidade de escuta, eu fui elaborando novas estratégias. E aí aqueles sentimentos, que é aquela lista gigante, que eu tinha de sentimento ruim, começou a ter sentimentos melhores, porque eu não excluía a minha necessidade, eu mudei o jeito de trabalhar com ela. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Se vocês conseguem compreender as estratégias de vocês e as necessidades, vocês conseguem entender as emoções, da onde elas estão vindo, qual é a raiz delas. Né? E eu estou falando num contexto bem racional aqui. Então, e façam o seguinte, dentro dessa lista, que é uma lista pequena, marque com um X 10 das palavras que mais se parece com você, que mais você observa que você precisa ter todos os dias, que são mais gritantes em você, que se você não tem isso, você fica extremamente irritado. Marca lá, vamos supor, eu preciso muito de atenção. Nossa, eu preciso muito de liberdade. Liberdade para mim é algo gritante. Não, eu preciso ter prazer. Para mim, tudo tem que ter prazer. Tem que ter alegria. Não, eu quero pertencer às coisas. Coloca lá um X. Em 10 palavrinhas dessas. Depois que você colocou o X nessas 10 palavras, com o tempo, guarda essas palavras e com o tempo começa a hierarquizar essas palavras. O que significa dizer? Se observar todos os dias quando você acorda, o que você faz primeiro? Você cuida de você, vamos supor, você faz uma oração. Então você já entendeu que comunhão espiritual para você vem em primeiro lugar. Ou o autocuidado, ou o autoamor vem em primeiro lugar. Aí vamos supor que logo depois você toma café, vai para a academia, e isso é algo sagrado. Então você consegue entender que você precisa ter a autoatenção em fazer o seu café, em ir para a sua academia, cuidar da saúde, né, que pode ser uma das necessidades, saúde. Então você sabe disso. Depois você percebe que você vai para o trabalho, para o mundo do trabalho, ou cuida da família, ou vai para o trabalho. Aí você, quando chega lá, você quer cumprimentar todo mundo, ou você quer ajudar todo mundo, e aí você consegue entender que o seu comprometimento vem em quarto lugar, que a comunidade sua vem em quarto lugar ou em quinto lugar. Aí você trabalhou, voltou para casa. Quando você volta para casa, de repente você precisa ter uma intimidade com a sua família.
E aí você entende que a intimidade vem em quarto, quinto lugar, né? Sexto lugar, enfim. Por quê? Porque você foi observando a sua rotina no seu dia a dia. E isso foi te trazendo clareza do que pode acontecer com você quando as suas necessidades são atendidas ou não. Então, vamos supor que você chegou em casa, fez todo esse processo, chegou em casa, não teve intimidade que você tanto queria. Como você se sente à noite, quando toda vez que você chega à noite não tem intimidade? Ou não tem ali a escuta da sua família? Como você se sente? Aí você consegue mapear também as suas emoções. Poxa, no trabalho eu me sinto legal porque tem a comunidade, tem isso, tem aquilo. De manhã eu também me sinto legal, que eu faço minha comunhão com Deus, parará, pá. Aí à noite, não sei, não tá legal, porque aí eu não tenho intimidade, não tenho escuta, não tá legal. E aí você começa a mapear. À noite, de manhã e de tarde eu me sinto melhor, à noite eu não me sinto tanto. Então, o que pode mudar aqui, neste movimento, nessa família, ou nesse ambiente, para que eu tenha sentimentos melhores? Ou o que eu preciso mudar em mim para eu obter as necessidades que eu preciso? Porque às vezes a gente só quer receber. Quero intimidade, quero escuta, mas às vezes a gente não está ali para escutar, só está ali para receber e oferecer, porque às vezes também a gente precisa oferecer algo para a gente receber as nossas necessidades. Gente, esse é um assunto muito complexo, tá? Mas é só para a gente realmente acordar e entender que precisamos conhecer aquilo que não cessa na gente. E a gente precisa entender o que essas necessidades estão causando, de bom ou de ruim, de emoções positivas ou de emoções não tão positivas dentro da nossa alma, porque nós estamos aqui para crescer. E aqui, gente, mais uma pirâmide bem rapidinho. Peraí, mouse. Que é essa outra pirâmide aqui, que fala sobre um outro lugar de necessidades nossas, que é aqui a gente pode entender que são aquelas outras questões da pirâmide de Maslow que eles foram identificando de um outro jeito, então ambiente, comportamento, capacidades e necessidades e por aí vai. Depois que você entendeu o seu lugar no mundo, que você teve ali pertencimento, que você se autorrealizou como pessoa, vem uma outra questão. Tem a questão da espiritualidade. E é para isso que nós estamos aqui. Por quê? A espiritualidade, quando você chegar nesse ponto, vai mostrar para você qual é a sua missão de vida e qual é o seu propósito. Enquanto você estiver lutando para comer, para vestir, para morar, para ter família, fica muito difícil você entender qual é o seu propósito de vida e qual é a sua missão. Muitas pessoas conseguem, muitas outras não conseguem entender isso. Muitas pessoas já estão nessa questão da espiritualidade e usa esse caminho para as outras questões. É um ser mais espiritualizado, então ele entende como ele vai atuar e vai montando as estratégias até para comer. Mas tem pessoas que não conseguem sair da base. Então não tem como a gente cobrar dessas pessoas algo mais espiritual, que a pessoa saiba da sua missão de vida, do seu propósito. Tem pessoas que a gente fala assim, qual é a sua missão de vida? Ah, não sei, trabalhar, comer, pagar as contas. Não se trata disso. Se trata de algo maior, tá? Então, gente, para que a gente realmente consiga compreender todas essas nossas emoções, a gente precisa olhar para todas as nossas necessidades, hierarquizar e entender qual necessidade não está sendo atendida mediante a tal emoção. E a partir disso, você sim conseguir realmente se conhecer, porque esse é o propósito desse canal, ajudar você a se conhecer um pouco melhor e ajudar você a crescer como alma, como ser humano, para você entrar de vez na nova era. Eu acredito muito nesse potencial, acredito muito que nós estamos ascendendo e crescendo com o planeta Terra,
Mas para isso a gente precisa ter autodomínio, autocontrole e autoconhecimento. Então, eu espero ter ajudado. Desejo que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E nós nos encontramos no nosso próximo episódio, Expandindo a Alma, aqui no Hospital da Alma. Um beijo de luz, não se esqueça, você é luz. E até o próximo episódio.